Vamos tratar mais uma temática dentro da nossa ideia de constância no reino. Nós vamos tratar sobre a constância na perseverança. Embora pareçam que as duas palavras constância e perseverança vão para o mesmo caminho, me permita apenas esclarecer. A constância, ela é uma continuidade progressiva de uma ação realizada. Ao passo que a perseverança muitas vezes é repetir o mesmo processo até que o processo dê certo. A perseverança, ela sempre vai ser utilizada quando nós enfrentamos um problema, uma dificuldade. E a Bíblia demonstra para nós pelo menos quatro situações de problemas que são gerados na vida das pessoas. Nós temos o exemplo da Eva na queda do ser humano quando esta come o fruto oferecido pela serpente. Nós vemos o problema que Caim gerou ao ter inveja do seu irmão e levar cabo da vida do irmão. Nós vemos Abraão e Sara, que por conta da esterilidade de Sara, a mulher inventa de ceder a sua escrava para que Abraão tivesse um filho com ela. Esse filho que foi gerado com Agar, ele não seria o filho da promessa. Nós vemos a questão de Moisés, que foi orientado por Deus a falar com a rocha e ele bate na rocha e ocasionou a sua não entrada na terra prometida. Problemas que foram gerados pela própria pessoa. Temos Sansão, que brinca com a santidade, que brinca com os limites quando se envolve com Dalila e tem suas tranças de cabelo cortada. Enfim, nós vemos que são problemas que são gerados pelas pessoas. Mas também nós temos problemas, situações adversas, que são geradas por Deus para um cumprimento de um propósito. A provação de Jó é um dos maiores exemplos disso. Foi completamente permitido por Deus. O caminho de José até a prisão foi permitido por Deus, porque foi através da prisão que ele teve acesso ao faraó e foi através de faraó que ele se tornou governador. O espinho na carne que Paulo dizia foi um problema permitido por Deus, para que Deus mostrasse para ele que a graça do Pai basta sobre a vida do ser humano. Nós também temos os problemas que são gerados pelo diabo, ataques diretos do nosso inimigo contra as nossas vidas. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando sai das águas do batismo e é levado pelo Espírito Santo para o deserto da Judéia. Satanás vai lá para tentá-lo, para provocá-lo, para enfrentá-lo. Nós vemos um momento em que o diabo vai contra-atacar a Pedro, e isso é dito pelo próprio Jesus. O Senhor fala: Satanás veio e pediu para te cirandar como trigo, mas eu intercedi por você. Nós temos o caso daquela mulher que estava encurvada há 18 anos e quando Jesus orou por ela, ela foi liberta. Era uma ação maligna que foi proposta pelo diabo sobre a vida daquela mulher. Problemas que são gerados pelo inimigo das nossas almas. Mas nós vemos também problemas que é gerado por uma pessoa e que prejudica todo um grupo. Um exemplo disso começa pelo próprio Adão. O seu erro fez com que toda a humanidade entrasse numa situação de maldição. Um outro exemplo foi Acã, que retirou despojos proibidos e levou para sua tenda, fazendo com que Israel perdesse uma das guerras. O rei Davi deu uma mancadinha, realizando um censo proibido e trouxe uma lepra para todo o povo. Nós temos Jeroboão, que gerou uma idolatria nacional, levantou 2 bezerros de ouro para o povo não ir para Jerusalém e ficar ali na região de Samaria. A consequência disso foi mergulhar o povo em um pecado gravíssimo e que levou à sua queda, quando o Reino do Norte foi levado por Sargão II lá para a região da Síria como cativos e de lá não saíram mais. Nós vemos que são diversidades
que por vários âmbitos ela acontece e que quando ela vem força na nossa vida, muitas vezes nós somos tentados a desistir. E quando nós falamos de diversidade, aí vem algumas perguntas. Eu desisto disso? Eu desisto dos projetos? Independente se a diversidade foi gerada por Deus, por mim, por um terceiro ou pelo diabo, eu desisto? Ou então eu penso da seguinte forma: a igreja me ensina que eu devo permanecer. Mas como eu vou permanecer dentro de um projeto? Como que eu vou permanecer dentro de um sonho? Como que eu vou permanecer dentro de um propósito se a adversidade muitas vezes é maior? Você sabe que existem grandes inimigos da perseverança: dúvida, incredulidade. Na carta que Tiago escreve para a igreja, ele fala que a dúvida é semelhante à onda do mar. A falta de confiança em Deus mina a nossa fé. Um outro inimigo da perseverança é o desânimo diante das provações. Mas aí a carta aos Hebreus nos previne dizendo: não abandoneis, portanto, a confiança em Deus. As lutas, elas fazem parte, só que muitas vezes o desânimo acaba fazendo parte também, e isso é um inimigo da perseverança. Um outro inimigo, um terceiro inimigo para eu tratar com você, é o pecado e as tentações. E por isso que a carta aos Hebreus nos previne de novo dizendo: deixe o pecado que tão perto nos rodeia. O pecado, a sedução que ele tem, é o maior inimigo de uma perseverança, principalmente de uma vida de fidelidade a Deus. Outro inimigo, a pressão das pessoas, a oposição. Existem pessoas que sempre vão estar contra aquilo que nós queremos fazer, e principalmente quando eu falo da vida espiritual, quando eu quero realizar projetos, quando eu quero realizar propósitos, podem haver pessoas que vão contra e podem me influenciar para desistir desses propósitos. É claro, nós vamos ficar perseverantes. E para que a perseverança seja constante nas nossas vidas, nós precisamos desenvolver três áreas específicas na nossa vida. Para começar, eu preciso desenvolver a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela não é um sentimento passageiro, mas uma convicção de firmeza de que está inserida no caráter de Deus uma resposta positiva para aquilo que eu estou clamando. A fé é alcançada quando eu ouço a palavra de Deus, absorvo em meu coração e passo a praticar aquilo que diz a palavra. A fé, ela vem de experiências com Deus. E você não vai ter experiências com Deus se você não se acostumar a orar, jejuar e ler a Bíblia. Isso é o trivial. A fé vai vir quando eu persisto em ser obediente nas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Eu já disse em outras ministrações, mas quero repetir: a palavra de Deus me ensina a ser obediente a Deus, a amar o próximo, a perdoar, a perseverar na oração, a fazer votos com Deus, a ser generoso, a estar em comunhão, a se envolver. Tudo isso é o que a palavra de Deus me orienta, e quando eu pratico isso de forma obediente, a minha fé é desenvolvida. Segunda coisa que eu preciso desenvolver para ser perseverante é que eu devo desenvolver a esperança. Por que é que nós estamos passando por tudo isso? Porque nós acreditamos que um dia nós viveremos com o Senhor. Por que é que nós nos permitimos viver tantas mazelas, tantas dificuldades que permeiam a nossa vida espiritual?
É porque nós acreditamos que, segundo o livro do Apocalipse, haverá um momento em que Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima, e não haverá mais pranto, e não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, angústias, luto, não haverá mais discórdia, não haverá mais guerra, porque tudo isso Deus cessará e algo novo vai acontecer nas nossas vidas. A nossa maior esperança está na vinda de Cristo, que vai acontecer a qualquer momento, e nós precisamos estar preparados. A minha esperança é que Deus está olhando para mim e não vai permitir que o meu jugo seja maior e mais pesado do que aquilo que eu possa suportar. A minha esperança, ela é desenvolvida pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, diariamente se relacionando com o Espírito Santo, pelo foco na eternidade. A minha esperança, ela é gerada quando eu recebo testemunhos e memórias das vitórias que tanto eu recebi quanto aqueles que me cercam. Por isso que a Bíblia diz: trago à memória aquilo que me traz a esperança. Terceira e última coisa que eu preciso desenvolver para ter perseverança: paciência. É isso mesmo. Tiago capítulo 1, versos 3 e 4 ensina o seguinte: a prova da vossa fé produz esperança. Tenha, porém, paciência, a sua obra é perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Todas as vezes em que a minha fé é provada, eu tenho a oportunidade de desenvolver a paciência. Aliás, a paciência, segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22, faz parte do fruto do Espírito. E isso eu desenvolvo no relacionamento diário com Deus. Quando eu quero desenvolver paciência, eu aceito o processo sem buscar atalhos. Quando eu quero desenvolver a paciência, eu estou confiando que Deus vai realizar as coisas no seu tempo. E é por isso que Eclesiastes 3:11 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quando eu quero desenvolver a paciência, eu escolho a perseverança ao invés da desistência. Eu escolho a permanência ao invés de desistir. Eu escolho ficar aqui pensando, buscando em Deus como as coisas podem melhorar, do que simplesmente rasgar tudo e deixar para lá. Quando eu desenvolvo a paciência, a fé e a esperança, pode ter certeza que a perseverança vai ser algo constante na minha vida. Que Deus abençoe você e pratique a perseverança. Desistir não pode ser uma opção. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.